Olá pessoal, bem-vindos ao Ecolegal novamente. Eu sou Leonardo Campanelli. Estou feliz hoje aqui que eu vou mostrar para vocês um livro que eu lancei, final agora de julho. Um livro que faz parte dos temas que eu pesquiso, né, que é sobre ecossistemas aquáticos. Vou mostrar aqui para vocês. O título é Revisão Histórica sobre o Estado Trófico de Lagoas Costeiras no Estado do Rio de Janeiro. Tá? Foi publicado pela editora Essentia. Aqueles que se interessarem pelo livro podem me procurar através do e-mail que eu estou deixando aqui na descrição, aqui embaixo. Ou também ele está à venda no Mercado Livre, também vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês queiram adquirir, morem mais longe, né, queiram adquirir através desse mecanismo de venda. Depois da vinheta, nós vamos trabalhar hoje o tema fase do licenciamento ambiental. Hoje vou trabalhar um tema de uma forma mais leve, não vou ficar lendo legislação nem apontando, falar de uma maneira mais conceitual, para dar as bases para vocês saberem como que o licenciamento ambiental foi pensado historicamente e como que ele funciona hoje em dia. Então, pessoal, com relação às bases do licenciamento ambiental, nós podemos dividi-las em 3 momentos distintos, ok? O primeiro momento é o momento da concepção do projeto. Então, você imagina um projeto se submetendo ao licenciamento ambiental, vamos botar um exemplo aqui, uma estrada. Ela tem a primeira parte que é a da concepção, que é onde a estrada vai passar, né, qual é o desenho que ela vai ter, se vai ser uma estrada com uma pista ou com 2 pistas de rolamento, se vai ter viadutos, passarelas, toda essa parte de concepção, certo? Que é a parte inicial do projeto. Depois vem a parte da instalação, que é a parte de obra em si, né? Que é quando o empreendimento está sendo executado do ponto de vista de estrutura, né? Está sendo estruturado, colocado de pé, vamos colocar assim. E a terceira parte, que é a parte de operação do empreendimento, que é quando o empreendimento de fato vai exercer a sua atividade para o qual ele se destina. Então, um exemplo de um porto, né, é o momento que o porto está fazendo carga, está fazendo descarga, está fazendo a parte logística ao qual ele se destina, certo? Então, o licenciamento ele é pensado nessas 3 etapas. Por quê? Porque essas 3 etapas, ou 3 fases, elas são os momentos no qual a gente pode separar e identificar melhor os impactos ambientais. Então, os impactos da primeira etapa, que é a concepção, eles estão basicamente relacionados à localização do empreendimento, certo? Então, empreendimentos que estão em áreas frágeis do ponto de vista ecológico, ou impactos que possam causar a vizinhança, ou impactos que possam causar o mercado imobiliário. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu lá no INEA, bem interessante, né? Durante a concepção, né, planejamento de onde ia ficar uma estação de tratamento de esgoto, um dos critérios que foi levado em consideração é que ela deveria ficar com uma distância mínima de áreas residenciais. Por quê? Imóveis que ficam muito próximos, ou até mesmo, né, que façam vizinhança de muro com esse tipo de empreendimento, uma estação de tratamento de esgoto, eles se desvalorizam. Porque, por questão paisagística, né, por mais que você tenha controles ambientais sobre a atividade de tratamento de esgoto, ela denigre do ponto de vista de especulação imobiliária os imóveis ao redor, porque de fato não há ninguém que é morar do lado de uma estação de tratamento de esgoto. Então isso é uma coisa que tem que ser pensada, né? Então isso é um impacto de localização. Outro impacto é você estar contra os zoneamentos, e lembrar que o zoneamento ele ocorre nos 3 níveis da federação, no município, no estado e na União, né? No nível federal. Então a localização ela tem que estar de acordo com o zoneamento do município, né? Que muitas das vezes ele está instituído através do plano diretor, ou lei de uso e ocupação do solo, ele tem que estar de acordo com o zoneamento estadual e tem que estar de acordo com o zoneamento federal, para evitar problemas, né? Por que é tão importante o zoneamento? Para evitar justamente os conflitos de uso do solo. Então, tem áreas que vão ser destinadas, que no zoneamento municipal, por exemplo, são destinadas à mineração, então naquela área é favorecidas as atividades minerárias. Outros locais são destinados à parte imobiliária, então vai ser destinado à construção de loteamentos, seja industriais, sejam mistos, sejam residenciais. Outras áreas são destinadas à conservação ambiental, onde vão se instalar unidades de conservação, e assim vai. Então, para evitar esse tipo de conflito de uso do solo, o município é zoneado, da mesma forma o estado, da mesma forma
o Brasil como um todo, né? O zoneamento macro com o zoneamento federal. Então, observando esses critérios, evita-se os problemas de impacto da localização, né? Que diz respeito à concepção do projeto. E no segundo momento, depois que a concepção já está feita e se estabeleceu qual é o melhor local para se instalar determinada atividade, vem os impactos da instalação em si, que a gente costuma dizer assim, na linguagem mais simples, né, que é o impacto da obra. Então, voltando ao exemplo da estrada, seriam as terraplenagens que se fazem, as movimentações de terra, né, para cortes e acertos, né, muitas das vezes é necessário cortar alguma rocha, ou desviar algum curso d'água, ou fazer uma ponte sobre um curso d'água, ou fazer uma escavação para estruturar, por exemplo, fundações de viadutos ou coisas do tipo, né? Então você tem todo esse impacto da obra, sem contar emissão de gases e partículas, canteiro de obras, né? Empreendimentos grandes eles vão ter grandes canteiros de obras. Já licenciei, por exemplo, canteiros de obra que trabalhavam mais de 1000 pessoas, canteiro de obra de mineroduto, então você tem um impacto enorme, mais de 50 caminhões rodando no canteiro de obras por dia, né? Como eu disse, em torno de 1000 pessoas, então você tem uma quantidade de resíduo orgânico, de alimentação, de marmita e de efluente sanitário dos banheiros químicos, então você tem uma série de impactos relacionados àquela obra, certo? E por último tem os impactos da operação, que é quando o empreendimento de fato ele está exercendo a atividade fim para qual se destina. Então, por exemplo, no caso de um porto, como eu dei exemplo, os impactos são os impactos da operação do porto. Então você tem ruído, você tem os riscos de vazamento de óleo ou de exposição de produto químico, né, de uma maneira inadequada. Então todos os riscos estão inerentes à atividade em si, de explosão, de incêndio. São os impactos da operação, certo? Por exemplo, no caso de uma fábrica, por exemplo, poderia ser os efluentes industriais de uma fábrica. No caso, por exemplo, que eu disse da estação de tratamento de esgoto, é o lodo da estação de tratamento de esgoto, que tem que ter destinação correta, ele não pode ser colocado em qualquer lugar, senão ele vai causar um impacto durante a operação, certo? Depois que ele sai do leito de secagem, ele tem que ter a sua destinação adequada para que se evite que ele esteja disposto da maneira indevida, por exemplo, a céu aberto ou sem nenhum controle sobre o solo. Então, essas são as 3 fases, né, que o empreendimento tem que ser pensado. A localização, os impactos relacionados à localização, a instalação e a operação. Baseado nessa concepção é que nasceram a LP e LO. Cada licença aprovando que o empreendimento se adequa na sua primeira fase de concepção, ele se adequa a toda a questão de planejamento, toda a questão de zoneamento. Depois a LI, que é a licença de instalação, atestando que todo o projeto de instalação está adequado, vai causar o mínimo de impacto ou não vai causar impacto, ou se causar vai mitigar aquele impacto. E por fim a operação, que é a licença de operação, que vai dizer que o empreendimento está adequado no seu projeto, na sua concepção, na sua maneira de funcionar, para que ele trabalhe, opere, causando o mínimo de impacto ou não causando impacto. Por isso que nasceram as 3 licenças. Bem, compreendendo isso, tem um debate que está se fazendo hoje, nível estadual e nacional, muito grande, sobre a necessidade dessas 3 licenças. Então, o que tem se caminhado, historicamente são essas 3 licenças. A licença prévia, aprovando o projeto, a concepção do projeto, a licença de instalação, aprovando a construção e implantação do projeto, a licença de operação, aprovando o funcionamento e a operação do projeto. Então, hoje está se discutindo se realmente é necessário essas 3 fases. Então, a tendência que tem caminhado é que se emita uma licença que contemple a instalação e a concepção, uma licença que pega as 2 primeiras fases, né, numa licença só, e depois uma licença de operação. E até em alguns casos, muitos estados já trabalham dessa forma, o estado do Rio de Janeiro já trabalha e tem diversos outros estados, uma licença única para empreendimentos que têm baixo impacto, uma licença única para que ele faça tudo, né, que ele se instale e opere, né, aprovando a concepção, a instalação e a operação, numa única licença, aprovando tudo. Para empreendimento de baixo impacto, essa licença simplificada ou licença única, cada estado vai dar um nome, ela é bastante viável, porque tem empreendimento que com 2, 3 semanas ele já está instalado e pronto para operar. Mas tem empreendimentos que a instalação requer muito tempo, né? Então, por exemplo, eu dou o exemplo de um porto. Porto, ele pode, o caso que o porto aqui próximo aqui da minha cidade, o Porto do Açu,
levou anos se instalando, né? A obra dele tem uma demanda de tempo muito grande, né? De mão de obra, de prestação de serviço muito grande até ele se instalar. Então são anos. Então faz sentido dar uma licença de instalação, até porque ele não vai operar, ele não vai começar uma semana e operar na semana seguinte. Ao contrário, ele vai levar 2, 3, 4, 5, 6 anos para poder se instalar para depois vir a operar. Certo? Então a licença de instalação contemplaria esse período que ele leva se instalando, finalmente a licença de operação para quando ele for operar. Então, em alguns empreendimentos vai caber de fato esse licenciamento bifásico. Licenciamento, uma primeira licença que aprova a concepção e instalação, depois que ele está totalmente instalado, uma licença para a operação do empreendimento. E alguns empreendimentos com são de rápido instalação, você dá uma licença única, uma licença simplificada, que vai contemplar as 3 fases do licenciamento. Essa é uma discussão que está sendo feita em nível nacional, na Câmara, de tentar criar mecanismos de agilizar o licenciamento, e tem sido feito em muitos estados. E muitos estados já adotam, como eu disse, o estado do Rio de Janeiro já adota, está tentando ainda fazer isso o mais célere possível, e outros estados também já têm adotado essa concepção. Espero que vocês tenham gostado. Dessa vez eu vou pedir uma coisa só para vocês, que vocês comentem. O número de inscrições tem aumentado, compartilhamento do vídeo, eu agradeço muito a vocês, mas eu preciso de mais comentários. Deve ter uns 4 vídeos para trás aí que não tem tido comentário nenhum, então eu vou pedir para vocês, se vocês estão gostando, querem me incentivar, coloquem comentários, dê sugestão de vídeo, mandem perguntas, que com isso daí a gente vai poder montar pautas direcionadas para aquilo que vocês precisam ou querem ouvir. Agradeço mais uma vez e espero vocês no próximo vídeo. Até lá!